Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, dando uma pausa agora no testemunho do casamento, porque sim, gente, algo interrompeu tudo aqui pra dizer que eu estou grávida, gente. Estou prenha, meu Deus do céu, eu tô prenha. Ai, gente, enfim, vou contar um pouquinho do início até o momento que estou vivendo agora. Gente, quando eu casei com o Felipe, né, isso vai fazer 3 anos em dezembro, eu tinha muito medo de engravidar, assim, medo das responsabilidades e do financeiramente falando. E, enfim, eu sabia que ele seria um ótimo pai, porque o Felipe é uma pessoa muito atenciosa, mas é medo mesmo normal. Acho que toda menina que casa tem medo de ter filhos, né? Apesar de sonhar em ser mãe. Então eu não queria de jeito nenhum. Queria conquistar muitas coisas, né? Fazer faculdade primeiro, comprar uma casa, um carro, uma moto. Enfim, gente. Não queria, me cuidava e tal. Só que aí tudo que eu tomava me fazia muito mal. Tudo que eu tomava me fazia muito mal. E aí, eu também comecei em algumas áreas da Bíblia, eu li as histórias, gente, de mulheres da Bíblia. Eu sei que elas viviam um tempo totalmente diferente. E mulheres que geravam em meio a dificuldade, mulheres que geravam em meio a dias difíceis. E também comecei a seguir muitas pessoas que falam sobre a questão maternidade e paternidade. Inclusive, teve um político, sim, gente, um político que me influenciou muito em relação a isso, em relação a esse pensamento. Que eu tinha um pensamento, e meu pensamento era o seguinte: não, eu vou casar, vou me formar, me preparar, e no tempo certo eu vou ter um filho, né? Porque eu não tenho condições, enfim, eu e o Felipe não temos condições de ter vários filhos. E aí, esse certo político, ele estava falando que ele realmente está muito preocupado com o futuro da igreja. Por quê? A gente vê que a geração é uma geração que muitas vezes não tem pai, não tem mãe, ou é uma geração que os pais não ligam para ensinar, para educar. E essas mães e esses pais que não ligam para educação, não ligam para criar os filhos na presença de Deus, eles têm 5, 6, 7 filhos. E essas crianças acabam crescendo com o pensamento, com o legado dos pais. E nem sempre essas crianças conseguem vencer alguns percalços, alguns obstáculos. E acabam crescendo, né, de uma maneira que a gente pode ver como a sociedade está tão desamada, uma sociedade tão dividida. E esse político falava que tem tantas crianças que estão nascendo agora, tem muitas crianças que estão nascendo agora dessa maneira. E quantas crianças será que têm nascido de uma maneira que tem sido ensinado o verdadeiro evangelho, que tem sido ensinada sobre amor, afeto, carinho, verdade, né? E aí ele falou, será que está nascendo na mesma proporção? Será que a gente também não será responsável pela geração futura, né? Inclusive falando dessa questão de gerar, né? De produzir. E ele falava sobre o mandamento de multiplicar, enfim. Só que ele falando isso, eu falei, gente, tá, mas eu não vou. Que mãe que eu vou ser diferente, sabe, dessa? Eu sou cheia de traumas, tenho vários defeitos. Como que eu vou ser uma mãe, essa mãe que Deus precisa para os dias de hoje? E aí, enfim, eu ficava com aquela guerra, né? Não quero, mas quero fazer a vontade de Deus, quero produzir filhos e filhas que entendam sobre o caminho de Deus, enfim. E aí, não sei se todos aqui sabem, mas a minha irmã Thalia, ela quase veio a óbito. E no hospital, eu levei ela pro hospital e eu fiquei com ela. Foram muitos dias que ela foi internada. E minha irmã Thalia tinha 4 aninhos. E no hospital, gente, eu comecei assim, sem intenção nenhuma. Comecei a contar um monte de historinha da Bíblia pra ela. E toda noite eu contava e era uma história diferente. E ela começou a gravar essas histórias na cabeça dela. Quando ela saiu do hospital, ela contava. Ela contava a história completa pra mim. Da maneira que eu contava, do jeitinho que eu contava, eu falei assim, cara, que legal. Vou continuar. E aí, agora eu tenho a guarda da Thalia, né? A Thalia veio pra minha casa. E eu continuei. E todo dia de noite eu contava uma história, incentivava, ensinei ela a orar. E todos os dias ela tá orando, ela ora, ela pede pra orar. E ela ora até mais que eu e o Felipe juntos se deixar, porque toda noite quer orar. E eu comecei a ver, cara, sem eu sentir, Deus tá me usando e eu tô fazendo algo de útil. E tá ali, ela canta, se der a oportunidade, ela fala da palavra, ela conhece muitos textos da Bíblia, ela se interessa por desenhos da Bíblia, assim, agora ela vê, assim, sozinha. E o aniversário dela vai ser de Jesus. E eu ensino ela sobre amor, sobre verdade, sobre não mentir, sobre responsabilidade com o sentimento do próximo. E eu comecei a falar, cara, eu pensei que eu não ia conseguir, sabe? Porque também foi uma situação tão barulhenta essa situação de guarda, enfim, de justiça. E eu pensei que eu não ia conseguir, eu pensei que eu não ia ficar de pé, e muito menos passar alguma coisa pra alguém. E aí eu falei, Felipe, eu acho que eu consigo. E falando de mim, eu me vi preparada nessa ocasião. E falando de Felipe, gente, ele é sem palavras. Se eu for falar dele aqui, meu vídeo vai ficar muito completo, mas enfim. Um homem responsável, um homem que pega a responsabilidade pra si, eu não me preocupo com nada. E era o sonho dele muito mais que o meu, né? Ele sempre falou que queria ser pai, e ele fala que quer ser pai de 7, né? Aí Deus, o mandamento fica um pouquinho complicado pra tua serva. Mas ele sempre sonhou com mesa cheia, mesa farta. Eu que sempre falei, não, Felipe, tá bom, né? E eu queria um menininho, né? Eu quero um menino, enfim. E ele falando, não, vamos encher a casa. Enfim, gente. Em meio a tudo isso, eu não tomava mais nada. E do início do ano pra cá, eu comecei a falar, Deus, cumpre em mim o teu querer. Faça em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade, com medo, mas falando, Senhor, no momento certo, na hora certa vai acontecer.
E eu também entendi que o momento que eu tava vivendo era um momento muito turbulento pra eu poder gerar, né? E eu comecei a me preocupar muito com isso, que eu falava, se eu engravidar agora, vai ser o pior momento, porque eu e o Felipe estamos com muitas guerras a se enfrentar, muitas batalhas a se enfrentar. E eu, nesse momento agora, tava mais tranquila, entregando na mão de Deus, sempre estava orando. Desde quando eu casei, eu sempre oro pelos meus filhos. Assim, é uma coisa que eu tenho comigo. Eu oro pelos meus filhos. Eu oro pela minha filha, pelo meu filho, pela esposa deles, pelo marido deles, enfim. Eu oro, eu sempre tô orando e sempre tô pedindo para que o Senhor cuide da família deles, ainda que não existam, mas eu sei que o Senhor já está cuidando e eu já estou orando. Eu sempre orei por isso. E aí, foi em abril desse ano, eu sempre orei e eu me sentia muito errada de orar por isso, de orar pra ter um filho, de orar pelos meus filhos. Porque eu falava, ao mesmo tempo que eu queria, eu falava assim, gente, eu sou muito doida. Eu não terminei minha faculdade, enfim, só tenho uma casa e uma moto, mas o que eu tenho de mais pra sustentar os meus filhos? A escola é muito cara, enfim. E vinha aquele medo. Aí, em abril desse ano, teve um culto de mulheres na minha igreja. Gente, Deus usou uma profeta pra falar comigo. Tipo, ela botou a mão na minha barriga e ela falou pra eu ficar em paz. Que da mesma maneira que eu estava cuidando dos outros, Deus ia cuidar dos meus. E mais uma vez, ela falou sobre essa palavra, paz. Paz, gente. E essa palavra me marca tanto porque só Deus sabe o quanto eu preciso de paz na minha vida. Paz, paz, paz. E ela falava sobre paz. E todas as vezes que eu orava, é, enfim, por filhos, eu abria a Bíblia assim no livro de Isaías 54. E eu vou colocar o versículo aqui, que Deus sempre falava comigo muito forte nesse capítulo. Se você ler, você vai ver que fala sobre tantas coisas abençoadas. E esse capítulo, Deus me acalmava para me dizer que os meus filhos me trariam paz e seriam filhos de paz. E aí ela falou isso, gente. E tipo assim, deu um tempo, tipo, provável, sabe? E eu falei, não. Eu falei, não, não acredito, não acredito, não acredito. Quando ela falou, eu falei, cara, é esse mês. É esse mês. E aí passou o mês de maio e nada, gente, nada, nada, nada. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que fazer uns exames, né, pra ver, porque eu também preciso tomar um remédio certinho, né? Felipe precisa se cuidar, ele sofreu um acidente de moto, a gente precisa saber se tá tudo certinho com ele, comigo. E aí eu fui lá, fui no ginecologista, o Felipe foi também no médico de homem, que eu não sei, esqueci qual é o nome. E aí, gente, quando eu fui no médico, o médico falou assim: eu vou pedir tal outra e tal outra. Eu fiz a outra, e nessa outra, eu tenho até a outra aqui. Nessa outra, não tinha nada, não tinha bebê, não tinha nada. Né? Eu fiz no final, início de junho, não me recordo. Eu fiz em junho. E não tinha nada nessa outra, né? Tava tudo tranquilo. Julho, tava tudo tranquilo. E aí, eu falei: eu não tô grávida, né? Enfim, vou continuar aqui me cuidando, enfim. Gente, passou. Mês de julho, né? Eu fiz a outra no 1º de julho. No mês de julho, dia 6, eu fui consagrada diaconisa. E aí eu falei, minha menstruação deve vir no final do mês, né? E eu fiquei esperando esse final de mês, e nada de vir, nada de vir, nada de vir, nada de vir. Aí, eu comecei a desconfiar, né? Mas assim, já ficou atrasada muitas outras vezes, é uma coisa que acontecia comigo sempre, então não tinha como saber. E eu não senti nada, tipo, de sono, de enjoo, enfim, eu não senti. O que eu senti foi meus seios doloridos, que eu já sentia uma TPM comum, né? E vontade de comer as coisas que eu já sentia também numa TPM comum. E cólica, bastante cólica. Aí eu tomei remédio por 3 dias, né? O Advil, tomei por 3 dias, eu falei, cara, ainda não veio, mas tá bom, é assim mesmo, não vou botar isso na minha cabeça. Aí, uma dada quarta-feira comum, no final do mês de julho, falei, eu vou lá na loja, né, na loja, falar com minha tia e tal. Comecei a conversar com minha tia, chegou uma varoa, gente, a varoa do coque, gente, varoa do coque, gente. Essa varoa veio lá do outro lado, eu tô vendo a varoa vir. Eu sei que ela, assim, entregou um monte de coisa da parte de Deus pra minha tia Elda. E aí eu tava lá chorando, né? E nesse dia eu tinha chorado bastante, porque eu queria comer morango do amor no trabalho, né? Eu queria comer, tava todo mundo comendo, eu tava muito largadinha. Me deram um pedaço, mas eu queria comprar uns 5, 6 pra comer. E eu falei, nossa Deus, nem o morango do amor eu consigo comprar. Enfim, pensando. Quando eu cheguei na loja e a mulher olhou pra mim, ela começou a falar que o que eu quisesse comer era pra pedir pra Deus. Aí eu falei, que mistério é esse? Que a mulher tá me revelando que o que eu quiser comer eu tenho que pedir pra Deus? Eu falei, por que ela tá falando isso? O que você quiser comer, você tem que pedir pro seu pai, ele é o seu pai. Aí eu, glória a Deus, comecei a chorar, porque eu lembrei do morango do amor, mas eu imaginava que era algo assim, que Deus ia me sustentar com alimentação, enfim. Aí depois ela começou a falar de Felipe, falar que Felipe era um homem de Deus, que iria realizar coisas na nossa vida por causa da fé de Felipe, gente. Que iria realizar, porque Felipe pediu, porque, sabe? Só sendo muito burra pra me entender, né? E aí, ela falou que via Felipe e viu uma cor verde. E todas as vezes, gente, que fala cor verde na minha vida, eu amo verde, né? Eu falo sobre o verde. Eu mudo de cores, mas o verde pra mim é esperança. O verde pra mim, sabe, o meu louvor, um dos meus louvores favoritos é esperança. E aí, ela falou assim, eu via Felipe e vi uma cor verde. Aí eu, nossa, meu Deus do céu. Aí ela falou que via essa cor na frente da minha casa. Aí na frente da minha casa aqui tem uma casa verde. Eu falei, será que Deus vai me dar aquela casa? Gente, enfim. Aquela irmã falou aquilo, aí eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha.
Falei com minha tia falou comigo, a gente começou a chorar. Falei, será? Será? Tá. Quando eu cheguei em casa, eu contei pro Felipe, e o Felipe falou assim, Joyce, mas a gente já comprou tanto teste desde que a gente casou, que é melhor esperar, vamos esperar uns 15 dias, se não vir você tá grávida. Eu falei, não, Felipe, é melhor fazer, porque eu tô tomando remédio, eu tava fazendo tratamento com ácido na pele, grávida não pode. Então vamos esperar. Isso foi quarta, né? Quando foi na quinta, a gente foi pra igreja, e no culto, gente, no culto eu tava sentindo minha barriga, assim, umas coisas estranhas, sabe? Uma coisa estranha. E eu falei, cara, eu tô grávida, não é possível. Não é possível, eu tô grávida, eu tô grávida, eu tô grávida. E a pregação foi sobre Ana, Samuel, que Ana orava. Nanana. Falei, eu tô grávida. Quando eu cheguei, aí o Felipe falou assim, Joyce, eu vou comprar o teste, porque você tá tomando um monte de coisa aí. Assim, 10 horas, o Felipe foi numa farmácia lá fora, bem distante, e ele comprou o teste. E na madrugada de quinta-feira, eu tinha sonhado que o Felipe tinha comprado um teste rosa, dava positivo, eu jogava na Casa Verde, e o morador da Casa Verde vinha me entregar e falava assim, é seu, aceita. E aí, quando o Felipe traz o teste rosa, eu não acredito. É o danado do teste que vai dar positivo. E aí, gente, o vídeo do positivo tá lá no meu Instagram, depois vocês vão lá ver. E aí a ficha, tipo, caiu, mas não caiu. Fiquei aquela coisa assim de, gente, caraca, eu vou ser mãe, eu vou gerar, o Senhor vai realizar isso na minha vida. Foi um misto de emoções, de sensações, o medo, a pergunta, o que eu faço agora? E aí eu comecei a contar pras pessoas. E foi muito assim, foi muito mágico tudo que aconteceu. Desde que eu descobri a gestação, né? Aí quando eu descobri, eu pensei que eu ia ser aquela grávida zen, que não tinha nada, porque eu tava com 6 semanas e eu não tava sentindo nada. Quando chegou na oitava, galerinha, começou a vir tudo que você poderia imaginar. Comecei a sentir enjoo, dor de cabeça, vomitar, cansada, dor no peito, cheiro de qualquer coisinha que eu sentia. Até alguns dias eu ainda tava assim, eu tô com 15 semanas, 4 meses. Cheiro, assim, eu não tava suportando perfume de ninguém, cheiro de ninguém, cheiro de nada. Eu não queria sentir cheiro nenhum. E foi bem complicado esse primeiro trimestre, por isso que eu não gravei esse vídeo antes, assim, todo 4 meses, esperei chegar no 4 mês pra poder gravar. Porque o cheiro de tudo me enjoava, me enojava. E posso falar, ser bem sincero pra vocês, é o que aquela irmã disse, de eu chegar e falar com Deus sobre a questão de comida. Gente, eu sei que é o mínimo e até engraçado, mas tá me marcando tanto, gente, porque quando eu falo assim, ai Deus, eu queria tanto, mas é algo profundo, gente, Deus vai lá e traz pra mim. Eu não sei explicar o que eu tô vivendo, mas é algo tão extraordinário, assim, algo tão incrível, tão poderoso, sabe? E às vezes eu falo, Deus, eu tenho que ser mais grata, eu tenho que fazer mais pelo Senhor, porque Deus é tão bom, e quando a gente faz as coisas na hora que Deus quer, a gente obedece o que Ele quer, é tão bom, é tão certo, é tão maravilhoso, é tão glorioso. E como eu falei com vocês, eu quero um menino. Mas se for uma menina, gente, o que eu tô vivendo em Deus é tão mais que eu sei que Deus vai escolher essa menina pra mim, a dedo. E se eu pretendo ter mais filhos, vai depender da dor que eu vou sentir. Porque o primeiro trimestre foi muito chato. E aí, vamos dizer, se eu tava com 100% de vontade de ter mais filhos, diminuiu pra 50%. Então vamos ver se até como que vai ser esse parto. Aí já me deu coisa. E aí eu vou decidir se eu vou querer mais nenéns ou não. Mas não vai ser 7, fiquem tranquilos, tá? Eu queria tentar o meu menininho se for um menino. Mas, enfim, tá tudo na mão de Deus. Se for um menino, né, gente? Aí eu não vou querer tentar mesmo, né? Glória a Deus. Gente, é isso. Eu vou tentar compartilhar mais coisas aqui com vocês. Eu postei esse vídeo aqui no YouTube porque é bem grande, né? E eu tentei contar bem resumidamente tudo, tá? E é isso, gente. Orem por mim, orem pelo Felipe. E outra coisa, um conselho que eu quero deixar pra você aqui no final desse vídeo. Cada um vai viver o seu momento e a sua fase na hora e no momento certo. Tem gente que namora, noiva e casa e tem filhos depois de 10 anos. Tem gente que namora, casa, tem filhos. Tem gente que tem filhos, casa, enfim. Desde que você esteja sempre em arrependimento e sempre em constante transformação em Deus, que a sua vida espiritual esteja sempre baseada na vontade de Deus, no que Deus quer pra sua vida, siga, siga. Claro que o melhor conselho de todos é se estabilize, forme a sua casa, tenha uma condição financeira abençoada, sim, esse é o melhor conselho. Mas entre viver isso e viver a vontade de Deus, eu ainda fico com a vontade de Deus, porque eu confesso que em todos esses momentos da minha vida o Senhor nunca me abandonou. E não vai ser agora que Ele vai me abandonar, eu tenho certeza disso. Então eu prefiro viver a vontade de Deus. E na minha vida foi crescer e multiplicar agora. Então, ore pra pedir direção a Deus. Deus, será que esse é o momento? Será que o Senhor quer viver isso na minha vida? Será que eu tô sendo egoísta, pensando só em mim, nos meus desejos, nas minhas vontades, esquecendo da sua vontade, Deus? E esse vai ser meu chamado, gente. Criar, cuidar de alguém, e para que esse alguém cresça e faça a diferença. E cumpra o ID de Jesus aqui na Terra. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta muito para mais, compartilha, comenta aí o que você quiser comentar. E é isso. Beijo!